Bom dia, meus amigos, bom dia, meus alunos que fazem parte desta experiência. Por incrível que pareça, eu estou na minha casa montando uma verdadeira parafernália, entendendo? Para ver se eu consigo fazer a experiência de mostrar para vocês uma aula que faz com que tenhamos a noção plena da importância desta disciplina corrosão. Vejam só, tipos de corrosão. Olhem a quantidade de tipos de corrosão que nós temos. Temos corrosão uniforme, corrosão por placas, corrosão alveolar ou por pitting, corrosão puntiforme, corrosão inter ou intragranular, corrosão por empolamento de hidrogênio, corrosão filiforme, corrosão galvânica, corrosão seletiva grafítica, desensificação, corrosão por erosão ou cavitação. Então prestem atenção, há um complexo de variáveis que atuam diretamente sobre o material metálico e que, dependendo do meio, da heterogeneidade do meio, das condições termodinâmicas em que este material está submetido, seja a ação de gases, seja a ação de ácidos, de qualquer eletrólito capaz de conduzir elétrons, produzindo reações eletroquímicas, fazendo com que ocorra um processo de deterioração do material metálico, e essa deterioração, consequentemente, é por oxidação. Se é por oxidação, o material está deteriorando por oxidação, está sofrendo corrosão, e, consequentemente, o meio que possibilita esta oxidação está sofrendo redução. Vejam só, nós estamos diante deste número de corrosão, como vocês estão vendo. Não é difícil para nós compreendermos. Vocês observam aqui, a corrosão uniforme toma toda a superfície do material. A de placa, a diferença entre o uniforme e a de placa é que você tem partes da superfície do material formando uma perda de massa isolada, mas com uma certa superfície, tá? O que caracteriza a placa. Nós temos alveolar, é chamada alveolar porque lembra pulmão, são os alvéolos, mas a característica desta corrosão é que ela apresenta um diâmetro maior do que a profundidade, e ela é em vários pontos do material metálico. Aí nós temos aqui a corrosão puntiforme, muito comum em aço inoxidável, em material cirúrgico, porque são pequeninos pontos, perfuração. Pitting quer dizer perfurar em inglês, tá? E nós temos aqui a puntiforme, é chamada puntiforme. A característica dela tem um diâmetro pequeno, no entanto, como ela é uma corrosão autocatalítica, ela vai aprofundando até perfurar totalmente o material, e aí ela tem uma profundidade muito grande em relação ao diâmetro em que ela é feita. Nós temos aqui a corrosão intergranular e a transgranular. Nós sabemos que na microscopia nós temos os cristais, nós temos os materiais metálicos na sua forma cristalina e temos os contornos de grão desses cristais. Essa corrosão pode acontecer tanto entre os grãos, que é a entre os grãos cristalinos, com a transgranular, tá? Que é cortando o grão. Independente de uma de outra, nós temos uma perda do material de liga. Isso significa dizer que ela é muito comum em materiais de liga, não é muito comum em material como aço, ferro, mas normalmente como aços ligados, porque há um decaimento de um dos materiais de liga. Esse decaimento produz uma fragilização, uma perda de resistência, e o material pode ir até a sua região fraturante. Aí ele sofre fraturação.
Nós temos a corrosão filiforme. Essa, ela produz direcionamentos heterogêneos não regulares na superfície. E temos a corrosão por esfoliação. Por esfoliação, o material é como se você fosse descascando o material. Ele vai perdendo superfície, vai sofrendo uma esfoliação, uma descamação, vamos dizer assim. A grafítica, normalmente comum em materiais ferros fundidos, tá? Essa grafítica, você tem uma perda da grafita no material, e na medida que vai perdendo essa grafita, com o carbono na forma grafítica, você vai perdendo a resistência, esse material vai ficando mais fino até o momento que ele se rompe. Agora, na corrosão grafítica quanto na corrosão por desensificação, são corrosões seletivas, onde o meio faz com que você escolha, né, entendendo, tranquilamente qual é o material que está tendo perda nesta liga. No caso aqui, desensificação, você está tendo a perda de zinco. Uma corrosão muito curiosa é o empolamento pelo hidrogênio. Ocorre uma pressão tão alta, um processo de extinção muito grande, em que o hidrogênio molecular é um gás. Aí você tem o hidrogênio atômico, ele se une normalmente em regiões ácidas. Ao unir um hidrogênio com outro, forma dentro do material por fissura, tá? Você tem o hidrogênio molecular. Consequentemente, o fator de dilatação desse gás é muito grande, em torno de 50 atmosferas, vai empolando, vai tufando esse material até o momento em que ele se rompe. E em torno da solda, a corrosão localizada, entendendo? Normalmente os cordões de solda produzem áreas de estagnação de material, de meio corrosivo, e vai produzindo corrosões localizadas nos pontos de solda. É interessante que esta situação pode ocorrer de diferentes formas. Só para lembrar e para a gente verificar, corrosão galvânica em tubo de aço, carbono no contato com uma válvula de latão. Isso é comum, isso é doméstico e industrial também, em que você tem uma tubulação aqui e você tem uma válvula. O material desta válvula é diferente desta tubulação, são materiais dissimilares. Consequentemente, o potencial eletroquímico deste material é diferente do potencial eletroquímico deste outro. Ora, essa diferença de potencial faz com que nessa região de contato eu tenha um tipo de corrosão que nós chamamos corrosão galvânica. Então esse material sofre corrosão ao longo daqui até que perfura realmente esse material. Ora, vejam só aqui, uma tubulação. Tá? Isso aqui são tubérculos, entendeu? Dentro de uma tubulação, normalmente em água urbana, essa corrosão é muito comum, faz com que tenha diversos problemas, porque a hidrostática do fluido aqui é alterada, porque vai diminuindo a abertura, entendendo, do fluxo do líquido, da água que tem nessa tubulação, e vai formando no interior da tubulação, seja por micro-organismo ou por deposição de substâncias, carbonato, magnésio e micro-organismos, vão produzindo esta formação aqui incrustada no interior e produzindo a chamada corrosão localizada, fazendo com que o material ferro comece a corroer entre o tubérculo e a superfície metálica. Quando vê, perfura. Interessante, né, pessoal? Olhem só aqui, eu estou aqui com uma corrosão de placa para você visualizar melhor. Notem essas placas se formando. Essas placas elas não têm grande aderência, elas vão se soltando.
Aqui eu tenho o alveolar melhor para se ver. Observem que isto aqui é um ponto de corrosão, aqui é outro, aqui é outro. Nós temos aqui o pitting, olha só, perfuração de pitting em aço inoxidável. E aqui a corrosão intergranular ou intercristalina, mostrando exatamente a perda, o decaimento do material de liga, tá? E isso vai produzir trincas ao longo do trabalho. Nós temos aqui uma desessificação em parte interna de um componente de latão, coloração avermelhada contrastando com a amarelada do latão. Então vocês observam, fácil de ser observado, aqui mostrando uma corrosão transgranular através dos cristais, onde vai perfurando, e temos aqui uma corrosão sob tensão fraturante em tubo de aço inox, mostrando exatamente uma pontiforme aqui se perdendo aqui, mostrando essa tensão fraturante e se rompendo o material. Tá? Aqui um processo de corrosão por erosão, o fluido tendendo a hidrostática passando, normalmente isso é uma falha no projeto de engenharia, uma tubulação que tem uma grande velocidade hidrostática, uma grande pressão hidrostática, em vez dela ser com 60 graus, ela é 90, então o fluxo vem e faz essa perda do material no sentido da direção do fluido. Então é um aço inoxidável, um fluido contendo sólido suspenso, esses sólidos vão arrastando a superfície metálica. Então, para encerrar, o que é corrosão? É um problema de relação custo-benefício via lucro cessante. O que isto significa? Quer dizer que você tem um problema que gera um custo, tá? E você tem que tratar para evitar esse custo através de um benefício que ao longo do tempo se paga. Então, corrosão é um problema de custo diretos e indiretos. O que é que você deve fazer? Manter as características técnicas e a qualidade do material a ser protegido. Em outras palavras, se você tem um problema de corrosão, você tem parada da empresa, você para o trabalho, você tem troca de material, equipe de manutenção, custo com compra de novos materiais. Nos custos indiretos não dá para medir. Acidente, absenteísmo, afastamento do trabalho, acidente com morte, a vida não tem preço. São custos que não são medidos. Eu agradeço, sinceramente, espero que a qualidade desta aula, entendendo, seja motivadora, porque ela é feita dentro da minha casa, sob as condições mais adversas possível. O objetivo é vocês que vão me dar, vão me dizer se compreenderam, se entenderam a aula, se entenderam, valeu a pena.